Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 17 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Santos, o arquiteto, professor Nelson Gonçalves de Lima Júnior, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, decisão do TCU cria risco de rejeição de contas para Dilma. O Estado de São Paulo, disputa entre Procuradoria e Polícia Federal trava parte da Lava Jato. Em A Tribuna, ação policial barra tráfico internacional no Porto. No Boc News, entrada de caminhões ao Porto de Santos pela Lemoa é restabelecida. Santa Portal, Codesp restabelece entrada e saída de caminhões no Porto de Santos. G1 Santos e região, Polícia Civil conclui inquérito sobre morte de cantor. E no portal da UOL, manobras fiscais do governo criam risco de rejeição de contas de Dilma pelo TCU. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E estimular a construção civil para investir em moradias populares, moradias para famílias de baixa e média rendas, em Santos particularmente, é o grande desafio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no sentido de reduzir o déficit habitacional. E o instrumento administrativo jurídico para tanto é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que está em processo de revisão e sendo debatida por toda a sociedade. Há muitas resistências às propostas da Prefeitura, tanto da parte do empresariado da construção civil, que preocupa-se com uma redução do lucro, quanto de movimentos sociais pela moradia, que consideram a proposta da Prefeitura, em linhas gerais, tímida. Por conta de toda essa situação, por conta dessa polêmica, a questão vem sendo debatida intensamente junto à comunidade. Estamos às vésperas de audiências públicas antes do projeto de lei ser encaminhado à Câmara Municipal de Santos para que seja exatamente examinado e votado pelos vereadores do Legislativo. Mas o debate em torno dessas questões relevantes, questões fundamentais para a política habitacional de Santos, vocês vão acompanhar daqui a pouco uma entrevista do secretário de Desenvolvimento Urbano, o arquiteto Nelson Gonçalves de Lima Júnior. Antes, porém, a Cris apresenta o movimento de previsão do tempo e também o movimento de estradas e balsas para hoje. Cris, por favor. A previsão para hoje é de sol entre nuvens durante o dia e a tarde. A temperatura varia entre 20 e 27 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5, mas a Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que a reapresentação dessa edição pode ser assistida às 17 horas ou acesse no nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos, arquiteto Nelson Gonçalves de Lima Júnior. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo.
dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 27 de abril. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Nesta sexta-feira, 17 de abril, estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos, arquiteto professor Nelson Gonçalves de Lima Júnior, e como comentarista o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral. E vamos começar essa entrevista, secretário, primeiro agradecendo a sua presença, muito bom dia, e discutindo a questão da lei de uso e ocupação do solo, que já vem gerando tanta polêmica aí na cidade, especialmente no que tange à construção civil e a proposta da Prefeitura de reduzir o déficit habitacional, atendendo uma demanda reprimida para famílias que têm renda até 10 salários mínimos, ou seja, nessa faixa, famílias de baixa renda e de média renda. No entanto, há muita resistência, secretário. A que o senhor atribui essa resistência? Obrigado pela presença, Nelson. Obrigado, Chico. Bom dia, Rodolfo. Olha, na verdade, a resistência ainda é um pouco fruto do pouco entendimento do que se deseja fazer. Na verdade, o que a Prefeitura tem proposto é um cenário de oportunidades para a construção civil, que hoje anda de lado em função até da própria economia do país. E tendo na cidade uma grande demanda reprimida, a Prefeitura deseja ofertar à construção civil uma oportunidade de atender essa demanda. E aí, ir de encontro ao interesse da população, ir de encontro ao interesse desse segmento que vai morar em outros municípios, mas no dia seguinte está no trânsito aqui ao nosso lado, porque mantém os postos de trabalho. Sim. Então, não há nenhum problema em preservar o lucro dos empresários, nós desejamos preservar, eles movimentam a economia da cidade. Agora, o que nós estamos trabalhando a quatro mãos, que na verdade essa resistência se traduz hoje numa parceria, nós temos conversado muito com o segmento, é configurar um produto dentro da lei que possa preservar o lucro, fazer com que esses construtores tenham interesse em construir no Corredor Azul. Nós apelidamos de Corredor Azul, é a área de adensamento sustentável, porque no nosso mapa ela está na cor azul. E por que do lado do corredor de mobilidade? Porque você diminui a pendularidade e ao mesmo tempo você também oferece, através de um transporte público de qualidade, um outro interesse para esse produto. De novo, favorecendo não só o munícipe, mas também os construtores. Agora, os movimentos sociais de moradias também consideram a proposta tímida e também resistem e criticam a proposta. Por que isso acontece? Na verdade, o que acontece é o seguinte, você tinha, por conta dos governos anteriores, muito pouca oferta para o HS, Habitação de Interesse Social. E o HMP, Habitação de Mercado Popular, que é essa de 7,6 a 10, acabou empurrando esse segmento do HS para uma situação ainda mais difícil. Aí se criou a ISEIS, que atende uma forma ainda um pouco tímida, né? Em função da demanda, nós vamos melhorar a situação das áreas de ISEIS. Mas para essa população nós estamos criando um outro instrumento que é uma operação urbana no centro. Há uma lógica perversa aí na condução da cidade que em 68 se proibiu as construções no centro, justamente onde a infraestrutura está instalada e onde há toda uma necessidade de movimentação. Outro dia, conversando com o Delbel, que me surpreendeu pelo nível de consciência que ele tem do que é o espaço urbano, ele dizia uma coisa que é óbvia, mas que às vezes a gente não presta atenção. Se você tem movimentação, diminui tudo. Se você tem vida, diminui criminalidade, diminui os problemas. E a retomada do centro, que é o que nós desejamos, temos até uma parceria de uma agência do Estado, Casa Paulista, para nos ajudar a configurar essa operação e esse mapeamento, né, das áreas potenciais, vai fazer com que o centro tenha uma outra dinâmica, aí sim se possa atender também ao HS. Então, também é necessário uma conversa que você começa a discutir, dar voz
todo mundo já se eriça em querer. Isso é positivo. Mas é um processo democrático, é assim. Perfeitamente, isso é positivo. Nós temos gente até de fora do país aí querendo conhecer como é que é a gestão da cidade através dos conselhos que nós possuímos. Sim. Tem tanto conselho que nós temos que criar um portal. Isso é absolutamente positivo. Agora, isso implica também num certo desgaste, no sentido de você não precipitar as críticas antes da discussão. Sim. E eu sei, é meu papel estar administrando isso, a pressão de um lado, a pressão do outro, não há problema, mas eu peço um voto de confiança, porque o voto de confiança não é para o secretário, né? Claro. É para uma equipe fantástica que existe na secretaria, que trabalha de uma forma muito coerente, há uma equipe interdisciplinar, portanto se ouve todas as secretarias dentro da prefeitura e no conselho se ouve todos os segmentos ali representados, o que torna esse processo muito rico. Eu posso falar da experiência do plano diretor, onde a contribuição dentro do CMDU foi absolutamente efetiva. Houveram contribuições que se recortou e colou tão bem redigidas, que estavam tão bem tinha sido feita aquela reflexão. Então é isso que a gente espera do Conselho. Primeiro o entendimento do que se propõe, claro, e depois a colaboração na formação do produto completo. Muito bem. Rodolfo Amaral, bom dia. Obrigado pela presença, Rodolfo. Bom dia, Chico. Bom dia, Nelson. Bom dia, Cris. Bom dia ao telespectador. Chico, desde que eu iniciei na profissão de jornalista há 30 anos, eu acompanho de perto essa questão da construção civil. Depois, como consultor, tenho algumas empresas da área da construção civil, inclusive grandes, com grandes empreendimentos. Essa polêmica com relação à discussão de uso e ocupação do solo, ela sempre existiu, tá? Ao ponto de, num determinado período, a gente dividia, no caso específico de Santos, antes e depois da linha da máquina, né? Isso. A linha da máquina que cortava... Era um divisor de águas, digamos assim. Só que hoje o que a gente percebe é que essa barreira já foi superada. Sim. Outro dia eu passei ali, fazia tempo que eu não ia para o centro da cidade, eu voltei, foi pela Silva Jardim, tem um prédio ali perto daquela Unifesp. Sim. Tá? Que eu fiquei olhando e falei, quem é que compraria um imóvel nesse local aqui? E tem, se construiu é porque claro, tem público em função das adjacências, né? Daquela área é uma área muito degradada. Agora, eu sempre digo o seguinte, essa discussão ela vai um pouco além da questão propriamente de recurso. A gente não tem condição de revogar a lei da oferta e da procura, né? Tá? E quando a gente tem uma restrição de solo, de áreas, e isso é evidente na parte insular de Santos, evidentemente o custo do solo sobe, fica inviável, ele se torna cada vez mais elitista. Eu digo isso para aqueles ambientalistas mais entusiastas, eu digo o seguinte, não há nada, você pode defender o meio ambiente do ponto de vista da preservação do solo e área, mas saiba que isso é uma ação elitista. Ele não quer assumir esse tipo de coisa. Quando fala para um ambientalista que ele é extremamente elitista, por quê? Porque se tem um espaço pequeno, esse espaço pequeno fica mais caro, certo? E só vão ter acesso a ele quem tem mais recursos. Claro. Certo? E aí é exatamente o que o PT lá há 30 anos chamava da expulsão branca. É aquela de que o custo vai ficando caro e as pessoas vão indo para as cidades ou para a periferia cidades vizinhas. Agora, tem algumas coisas que a Prefeitura de Santos e as prefeituras da região vão ter que assumir, que é uma situação corajosa, tá? E exige coragem para discutir com a sociedade. Durante décadas e décadas, nós cedemos o nosso território aqui para as chamadas ocupações de veraneio. Nós temos hoje em torno de 850 mil domicílios na nossa região. 350 mil são de uso ocasional. E se veio alguém aqui e construiu no nosso terreno, ainda que ele tenha comprado, certo? Sobrou um espaço menor para isso. Claro. Tá. E, evidentemente, para aqueles que são a população fixa, ficou mais caro. Ou a gente começa a dar um tratamento diferenciado do ponto de vista tributário na cobrança do IPTU e a emenda constitucional 29 permite esse tipo de cobrança, ou a gente vai viver com esse conflito. Por quê? Nós temos hoje 5% de áreas disponíveis em toda a região para construir. 5% do nosso território representa hoje 140 quilômetros quadrados.
tá? Seria, para se ter uma ideia de dimensão, um novo município do Guarujá vazio, certo? É o que nós temos para ocupar nos próximos 100, 200 anos. Então, essa discussão que se trava hoje na ocupação das áreas do centro de Santos, ela é uma discussão importante. Há de se ter oferta para esse perfil aí de renda, para imóveis aí do patamar máximo de custo aí de R$250 mil, que é difícil, certo? Por quê? Porque os apartamentos, eles continuaram no mesmo preço, eles foram diminuindo de tamanho, né, Chico? Hoje a gente fala em 60, não, tem gente tem construtor, que eu acho que tem empresas de publicidade interessantes. Eles, de repente, vendem um imóvel de 60 metros quadrados e parece que você está comprando um clube, né? Por quê? Porque eles colocaram a piscina lá embaixo, certo? E quer dizer, dentro da tua casa você fica socado, né? Quase não consegue respirar. Mas tem a academia. Se você for visitar ainda um apartamento 3 vagas na garagem, né? Decorado, mobiliado, tudo cabe direitinho. Parece que está pronto para morar, né? Porque está mobiliado de acordo com o imóvel. Quando você leva as suas coisas, não cabe nada. Mas o que eu queria questionar mais o Nelson é o seguinte, Nelson, nós precisamos, tá? E há muitos anos a gente vê esse tipo de discussão sendo adiada. Por exemplo, Santos Ilha, em que pese, as pessoas falam assim, bom, a população de Santos não cresce há 30 anos. É verdade, nós ficamos ali 420 mil a 430 mil habitantes, perdemos um período, nesse período Bertioga, certo? Que diminuiu a conta, mas ela não cresce, mas ela vai envelhecendo. Então, o cidadão que estava nascendo há 30 anos, hoje ele tem 30 anos, certo? E com 30 anos ele já está pensando em casar e provavelmente precisa de um imóvel, lógico. Certo? Então, esse movimento da indústria da construção civil foi em função do movimento etário. Mas nós também, eu creio que chegamos a um limite, Nelson. Eu não sei qual é esse limite, eu não sei se são 500 mil habitantes, tá? O fato é que nós precisamos construir em toda a região, tá? Por ano, pelo menos 10 mil novos domicílios, ou 100 mil a cada década. Tá? É o que vem acontecendo há 40 anos seguintes. Qual é a dimensão disso? Qual é o nosso limite? Quer dizer, o que a prefeitura, flexibilizando essas áreas do centro, ela pretende do ponto de vista quantitativo de unidades? Ou seja, qual é a potencialização daquela área em unidades? Ali cabe o quê? Verticalizando 5 mil, 10 mil, 20 mil unidades? Qual é a conta da prefeitura nesse sentido? Na verdade, como eu havia dito, nós estamos começando a desenhar uma operação urbana que é para potencializar esses usos. Lá existe um outro conflito que você tem que trabalhar no nível do recorte mais preciso, porque você tem uma série de patrimônios culturais edificados que te dificultam também você verticalizar algumas áreas. Mas o saldo ainda é extremamente positivo e permite que a gente tenha essa missão, até porque já tem algumas experiências ali na própria João Pessoa, tem 2 edifícios bem construídos, você passa lá, você vê carros bons na garagem, você vê que tem famílias estruturadas residindo ali. Então mostra que mesmo com esse descompasso aí, porque só volta a poder construir no centro em 98, né, no governo do Beto. Mas não foi alguma coisa que se celebrou, alguma coisa que se construiu uma divulgação no sentido de também criar algum incentivo para que viesse a construção civil. Então foram mais ações de governo, do Estado, do que propriamente do mercado comum, mercado informal. E a nossa expectativa é muito positiva, porque nós temos um mapeamento da população. Nós temos uma reserva possível de área que sobrepõe muito, um numerário bastante além, 30 e poucos %, a demanda que existe lá hoje. Até porque nós imaginamos que muita gente também pode ter interesse em vir, né? O que nós não queremos é o processo de gentrificação, que você bem acabou de exemplificar. Aumenta o custo da terra, você manda a pessoa embora. Você qualifica o ambiente, manda a pessoa embora. Não é essa a nossa estratégia. Nossa estratégia é de fixar essa população oferecendo também uma alternativa econômica. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu coloco lá 2, 3 creches e faço um trabalho de divulgação para a indústria da moda, para que ela qualifique essas mães que agora têm pelo menos um meio período livre, elas podem ser qualificadas e trabalhar nessa indústria. Só para te dar um exemplo pontual. Então é uma estratégia de você oferecer um serviço público que permite a ela fazer uma qualificação profissional e fixar a residência e o trabalho, evitando também um outro vilão nessa história toda, que é a pendularidade, os deslocamentos.
Nesse modelo de configuração, nós temos certeza que o que ainda tem de estoque de terra é bastante significativo. E vou te dizer mais, já tem muito construtor adquirindo, eles nos criticam, mas compram terra. Tanto no Corredor Azul como no centro. Monte de gente, já tem um monte de áreas já comercializadas, porque em que pese eles terem essa visão, essa resistência, eles têm uma visão de que o produto que nós estamos oferecendo é bom, tanto numa situação como na outra. Então, ainda que timidamente, eles já começam a se movimentar, né? Eles não esperam, até porque a visão deles é muito maior do que a minha, com certeza, do que é o potencial desse mercado. E a partir do momento que se sentou, que nós estamos sentados configurando esse produto a 4 mãos, eu quero acreditar que nós vamos chegar num texto final, que não é só da construção civil, que se entenda, o Conselho tem muito mais gente, tem movimento de moradia, né, tem vários outros representantes da sociedade, tem as universidades, enfim. O que nós desejamos é conseguir enxergar isso como um grande pacote. Né? Agora, Nelson, na esteira da pergunta do Rodolfo, que é uma pergunta muito importante com relação ao centro, veja, você tem uma população morando ali, que normalmente é uma população que vive em cortiços, pagando um quarto, em condições precárias, como todos nós sabemos. Muito bem, na medida em que o empresário começa a adquirir áreas, né, comprando áreas que normalmente são casarões antigos, enfim, esta população ali residente, de que forma essa população vai, por exemplo, custear uma propriedade, um imóvel que seria construído por essa empresa que adquiriu esse imóvel? De que maneira a prefeitura vai lidar com essa outra questão? Para essa faixa de renda mais desencortiçados, digamos assim, mais carente, você tem aluguel social, você tem linhas de financiamento próprio, você tem subsídio. Mas o que é importante enxergar, Chico, que aí eu vou te dizer que se você se surpreenderia, são as reuniões que nós fazemos lá em que a população está presente. Não tem só gente no limite do limite da pobreza. Tem gente que vive ali por opção, uma situação talvez um pouco menos confortável, mas que vive com dignidade, que tem seu posto de trabalho, que tem condições de acessar um empreendimento desse tipo, ainda que tenha que ter algum empurrão, alguma ajuda. Nós tivemos algumas reuniões lá por conta do entorno do mercado, também com o promotor da Auri, que tem sido muito parceiro nas ações ali naquela região, e essa população tem uma consciência bastante sólida do potencial daquela área e tem uma relação afetiva muito grande, eles não querem sair dali. Sim. Né? E isso para a gente é uma situação muito boa, porque você tem algumas ações que envolvem a oferta do imóvel, da moradia, uma despreocupação, uma falta de vínculo, o cara recebeu, já vende, já vai para outro lugar. Ele não consegue entender que aquilo é uma oportunidade de vida para ele. Claro. E ele vai de novo para um barraco. Isso certamente não acontece numa região dessa, né? Até porque o cortiço é muito pior do que a favela. No cortiço tem a cama quente, né? Que é a cama do trabalhador de turno que não esfria. Você tem lá um monte de paninho, a configuração dos ambientes é por cordinha, é uma coisa... Sim. Quem entrar no cortiço, é impossível não modificar a tua visão de mundo. Você tem que entrar em para você entender o quanto é vil. Então, e aí, se você é um gestor público, você tem que se sentir, no mínimo, muito incomodado e querer trabalhar de alguma forma na tua cota. Exatamente. E aí que vem a pergunta, quer dizer, para essa população que tem dificuldades para sobreviver, e tem pessoas que vivem, como bem disse você, tem o seu posto de trabalho, vivem com dignidade, enfim, por opção. Mas tem uma parcela significativa de moradores, que são os encurtizados, que não tem essa possibilidade, secretário. Então. E como é que eles vão custear um imóvel, amanhã ou depois, construído por um empresário que visa lucro? Então, uma operação urbana... Porque aí pode acontecer de eles também serem expulsos dessa região. Quer dizer... Sim, isso não cabe na nossa proposta. Pois é. Gentrificação, periferização... Pois é. Esse desequilíbrio, essa segregação socioespacial, é tudo que nós desejamos combater. Claro, porque o aluguel social, que você se referiu, é uma alternativa, mas não cabe nesse tipo de proposta. Num prazo pré-determinado em que você configura outros modelos, se você tenha um retorno da operação urbana, de maneira a uma fração desse retorno você poder destinar a esses moradores, acabou, você tem uma equação resolvida. Sim. Né? E sem contar vários instrumentos que nós estamos trabalhando também. Você quer ver um exemplo bem objetivo? Hoje você tem um imóvel de cortiço que tem um nível de proteção. Quem que vai recuperar aquilo? Que proprietário vai recuperar? Nenhum. Só se ele for um insano, não tiver dó do próprio dinheiro.
A partir do momento que ele tem uma equação e que ele tem uma isenção de impostos, que ele tem ali uma possibilidade de vender o potencial construído daquele imóvel, isso associado à necessidade de recuperação e fixação daquela população, dentro de um modelo, dentro de uma regra, acabou. Ele ganha dinheiro, aliás, através de uma equação justa, porque ele não pode ser penalizado, porque ele tem um bem que interessa para a cidade e ficar engessado no que diz respeito à potencialidade que aquilo tem como negócio, como investimento, e aí ele encontra um caminho. Né? Porque hoje é um castigo. Veja aquele senhor lá da Conselheiro Neves que apelidaram de tarja preta, que o homem está sempre nervoso tomando remédio. Eu tenho uma dó tremenda dele, acho uma injustiça o que acontece na vida dele. É bem verdade que parece que ele teve opções e acabou não comercializando e depois se arrependeu. Mas hoje, se a gente consegue oferecer para ele uma possibilidade de vender o potencial do imóvel, o imóvel acabou, ele usa uma parte para recuperar, ele ou quem comprou, e essa diferença vai para ele pode tocar a vida como ele bem entender. Então, voltando a falar do centro, a operação urbana vem ao encontro deste objetivo. E isso não é nenhuma coisa nova, isso já tem modelos consagrados no mundo inteiro. No Brasil, alguns numa proporção menor, mas é uma situação que resolve as áreas degradadas, sem necessariamente se valer da gentrificação, da expulsão daquela população. Você pode fazer com que eles sejam mesmo os zeladores e as pessoas vão iniciar esse processo de renovação, porque inevitavelmente, aí respondendo ao Rodolfo, você vai ter que criar uma resposta a uma demanda maior, porque se você qualificou a área, vem gente. Isso é natural, vem o comerciante, vem o morador, vem as pessoas, vem os construtores, né, atrás da opção de bons negócios, e tudo isso que a gente quer, uma dinâmica que seja capaz de renovar. Falando especificamente dessa área, quando o Rodolfo se referiu ao empreendimento da PDG, aquele interesse foi construído quando se pensava ainda que o VLT era na Conselheiro. Os caras tiraram um alvo, acertaram o outro muito melhor, porque agora vai passar em frente ali, do ladinho, na Campos Melo. Então você vê, e eles já estão pensando em outra empreendimento na região, estão prospectando área e tudo mais. Existe uma perspectiva ali da Unifesp também aumentar o seu campus. Então já existe um outro interesse para aquela área, já existe uma expectativa de renovação. Bom. A própria insistência que nós fizemos junto ao governo do estado para colocar o VLT na Campos Melo foi para oxigenar todo aquele tecido urbano que hoje está bastante deteriorado. Agora, Rodolfo, eu queria que você comentasse, queria que você formulasse mais uma pergunta no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 17 de abril. Estamos ao vivo e recebendo hoje com muito prazer o secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos, o arquiteto Nelson Gonçalves de Lima Júnior, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral, que formula agora mais uma indagação ao nosso convidado. Rodolfo, por favor. Eu queria, antes de fazer a indagação, Chico, fazer algumas considerações para que a gente começasse a refletir qual é o tamanho da gravidade da questão habitacional, não só em Santos. Eu acho que Santos é pior do que nas outras regiões, nas outras cidades vizinhas, em função de uma limitação de espaço ainda maior, exceto se a gente pensar seriamente na ocupação da área continental. Mas, por exemplo, hoje mesmo, a gente está falando aqui de habitação de interesse social. A Coab publicou o balanço dela hoje, está no Diário Oficial. O prejuízo do ano passado de 48 milhões, tá? E o prejuízo acumulado de 352 ou 354, não me recordo. Esse é o cenário, não é diferente em outras Coabs que ainda sobrevivem no Brasil. Desse tipo de perfil de habitação, Chico, a CDHU, ela constrói desde 1984, com aquela lei do Quercia, do 1% de adicional de ICMS. Construiu nesses 30 anos de existência, vai para 31, 500 mil habitações no estado de São Paulo. 5% delas vieram para a Baixada Santista, 25 mil foram construídas na Baixada, e esse número só cresceu por força do projeto específico de desocupação da Serra do Mar, que só ali foram quase 8 mil unidades, porque nós estávamos bem aquém disso. E criou conflitos tremendos, porque tirou o pessoal da Serra e colocou no Jardim Casqueiro, que é a área nobre, o Gonzaga de Cubatão. O pessoal diz que é a capital do Cubatão. Né? Então, e gera esse tipo de conflito. E para esse público, para esse tipo de habitação de área de interesse social, eu acho muito difícil que a gente consiga ocupar. Eu acho boa a intenção da Prefeitura, não estou aqui criticando o Nelson, mas eu estou querendo aqui ver as coisas como elas são numa visão de mercado. Sim. Porque eu acabei de citar esse prédio novo e bonito ali na Silva Jardim. Como existirão outros, teve aquele também do lado da Conselheiro Neves, do lado da Senador Feijó, próximo ao Caldeirão do Diabo, ali, aquela favelinha, aquele prédio ficou muito bonito, embora com um número de unidades muito grandes. Eu tenho amigos que moram ali, eu visitei, a edificação ficou muito boa. Mas o que acontece, Chico? Quando você leva um padrão diferenciado de qualidade de construção para uma determinada área, o fator imediato é a valorização daquela área. Ou seja, essa ideia da Prefeitura de sedimentar aquelas pessoas que estão ali, por mais valiosa que ela seja, tá? O mercado responde a isso. Esses construtores que você está falando, eu acredito que existam, e não são poucos, que já estão comprando esses terrenos, certo? Eles já estão esperando que a lei seja flexibilizada para eles ganharem dinheiro, e é legítimo que ganhem. Só que esse movimento é o que provoca a expulsão. Quem diria que a Ponta da Praia, há 20 anos, seria o que é hoje? É verdade. Certo? Quem diria que aquelas regiões do Campo Grande, tem algumas construções no Campo Grande que me surpreendem. Verdade. Prédios belíssimos que não tem lugar nenhum, de altíssima qualidade e de luxo, certo? Em locais que eu diria que eu não gostaria de morar. Certo? Hoje eu olho aquelas edificações e eu penso duas vezes. Quer dizer, agora, qual foi o fator imediato? Valorizou o terreno do vizinho, a casa. Sempre tem aquele que fica com uma casa no meio e não quer vender. Às vezes um chalé, ele fica fazendo uma negociação. Exprimido. Então, ô Nelson, como é que a gente vai conseguir conciliar essa legislação? Tem alguma coisa vinculada àquela ideia que foi deturpada quando chegou no Brasil, que é chamada Operações Interligadas, que aqui ficou conhecido como Projeto Singapura, que, aliás, quem trouxe essa proposta para o Brasil foi o Luiz Carlos Pereira de Almeida, dono da Sobloco, construtora da Riviera de São Lourenço. Na época em que ele era presidente da FIAPSE Mundial, em 1992, foi ele que trouxe esse conceito para cá, que foi muito pouco utilizado, inclusive na própria capital. Qual é a lógica de tentar fixar isso aí? Porque a lógica do mercado é fazer com que essas pessoas que estão ali sejam expulsas. Então, primeiro, o exemplo do Campo Grande é bem emblemático, porque ele mostra que numa área que ainda não tem um alto adensamento, você pode verticalizar, e nos interessa, sobretudo, próximo ao corredor de adensamento, ao corredor do VLT.
Os moradores desse prédio que você está citando são do próprio Campo Grande. Antes de estar como secretário, eu trabalhava com uma construtora também, que lançou 2 empreendimentos no Campo Grande, agora voltou para a Orla da Praia. E nos dois, uma boa parte dos compradores são ali daquela região. Moravam em casa ou moravam num apartamento menor, foram para um apartamento um pouco melhor, o que mostra que ainda o condomínio clube tem espaço, então eles não precisam se preocupar, desde que eles também se adequem à situação de mercado, né? Na verdade, os preços realmente caíram, não há como não enxergar isso. Agora, em relação ao centro, é um outro produto, né? Se vai haver espaço para fazer um produto semelhante, não condomínio clube, mas um produto semelhante em termos de qualidade, dimensão de moradia e até mesmo da verticalização fora dessas áreas em que o entorno tem tombamento, não há problema. Agora, em relação à população residente lá, aí a operação urbana é que vai dizer. Por isso que nós temos essa parceria. O próprio aporte de recurso tem um número diferente para Santos em função do solo. Né? Nós estamos configurando um produto que não é uma expectativa furada, que não é um produto a ser testado, é um produto a ser consolidado, como outras situações, como eu exemplifiquei da própria João Pessoa, já mostrou ser possível. Você passa lá, você vê um prédio bem feito, no centro da cidade, com carros que mostram que tem famílias consolidadas naquela região. O que é importante entender é que isso tudo é uma equação. Se eu não crio um cenário propício à operação urbana, e aí depois nós vamos ter que entrar na situação que fala da outorga onerosa, que é um outro fantasma que ronda aí os construtores, e não é um número que seja significativo, nós podemos falar um pouquinho mais adiante, você não cria um cenário de oportunidade, você não cria um cenário em que a conta feche, que é a sua especialidade, que é a conta, e sem isso a gente não consegue viabilizar. E nós temos convicção que se viabiliza sim, até pelo próprio trabalho que tem sido feito, que é exaustivo, envolve muito número, que numa situação dessa o número é o ponto de partida. E mais do que tudo a nossa responsabilidade em não permitir que aquela população seja expulsa. Quantas famílias moram nessa região? Eu não sei dizer, eu não tenho. A prefeitura não tem esse levantamento? Temos sim, eu não tenho de cabeça para te dizer. Porque ali envolve a região do Paquetá, da Vila Nova, do Mercado, é uma região... Que era uma proposta, Chico, interessante, até mais interessante. Eu não estou dizendo que a proposta não seja interessante, eu acho que todas essas iniciativas elas são legítimas, mas eu acho que a parte da prefeitura é exatamente essa, de mexer com a legislação e criar uma diretriz. Essa é a função da prefeitura. O mercado segue ou não a diretriz. Os efeitos que nós estamos vendo na construção civil aqui, que vimos nos últimos anos, foi decorrência da mudança de 98, claro. Do plano diretor. Então, mas tem algumas, quando a gente falar da conta, hoje, por curiosidade, lendo o jornal logo de manhã, tinha uma matéria falando dos juros da casa própria que a Caixa Econômica Federal elevou em função da taxa Selic, e tinha lá um exemplo de um financiamento, Chico, de um imóvel de R$500 mil, e que dizia o seguinte, que financiando de R$500 mil em 360 meses, o cidadão ia pagar uma prestação de 4 mil e alguma coisa. Tá? E, portanto, teria que ter uma renda da ordem de R$12 mil. Primeiro eu pergunto onde é que está essa renda aí para os R$12 mil. Mas vamos supor que tivesse. Fazendo uma conta 360 meses, vou fazer com um número redondo de R$4 mil, dá R$1.440.000. Você compra um imóvel de 500 e em 30 anos vai pagar quase R$1,5 milhão. Triplo. E essa relação, ela fica pior quando o valor ainda é menor, certo? Que é pior. Então, eu fico pensando como é que a gente vai equacionar essa situação, porque ela é muito, muito complexa. Eu acho, Nelson, até sugeriria, se é que já não ocorre isso, que os secretários de planejamento de toda a região, e liderado por Santos, em função de ser até a cidade sede da região, começasse a dimensionar e se debruçar exatamente nessa faixa aí, nesses tais 140 quilômetros quadrados que nós temos disponível, porque nós temos uma responsabilidade com o nosso futuro. Certo? Nós estamos, o mercado, nós ficamos numa situação curiosa. O BNH foi criado em 1964. Quando se criou o BNH, não se tinha a ideia de como se financiar essas habitações.
E aí o que aconteceu? Muita gente não sabe disso. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 1966, mas ele não foi criado para proteger o trabalhador com essa visão que as pessoas têm. Foi para criar uma renda, uma poupança, certo? Para financiar a habitação. Aí o BNH vigorou de 64 a 1986. Na época em que ele foi extinto, o Ministério da Habitação pegou fogo, lembra? O governo Sarney, e com rombo no chamado Fundo de Compensações das Variações Salariais, que era um seguro que você pagava na prestação, quando chegava aos 20 anos, se tivesse um saldo, certo? Esse fundo bancaria. Na época, de 50 bilhões de dólares, certo? Então, hoje seria algo em torno de 150 bilhões, foi distribuído pelo restante da sociedade, inclusive pelos que moram no barraco, que não tem onde morar, pagaram aquela conta do Fundo de Compensações. Aí nós ficamos 20 anos sem ter o financiamento da habitação, sem funcionar na prática o sistema financeiro da habitação. Aí veio o PT, criou, com aquele marketing maravilhoso que eles sabem fazer, criou uma sigla nova para o SFH, que era Sistema Financeiro da Habitação, chamou Minha Casa Minha Vida. É exatamente a mesma coisa. É o Sistema Financeiro da Habitação com uma nova nomenclatura. Claro. Porque a ideia que a gente tem, o PAC da habitação, a Minha Casa Minha Vida, a ideia que se tem é que a casa é de graça. Não é não, ela é financiada, como são as das Coabs, as do CDHU, a prestação pode até ser menor. Mas eu repito, como que se pode, Nelson, que a gente fala tanto de metropolização e eu vejo uma preocupação da Prefeitura em sedimentar as pessoas no traçado do VLT. Eu acho até que o VLT está em construção, mas eu acho que daqui a 20, 25 anos, esse ponto de vista que nós estamos mirando de traçado, de levar as pessoas para o centro da cidade, daqui a 30 anos, do ponto de vista da classe trabalhadora, nós temos que pensar com a mentalidade do jovem. Esse pessoal vai trabalhar aí com um tablet na cama, certo? Da sua própria casa, ele não vai ficar pegando VLT, casa, né? Claro. Tá mudando isso, então não vai ser com esse viés. Eu acho que é com o viés da criação da habitação, mas dá para se estudar com mais profundidade, partindo até do potencial de renda dessas pessoas, porque não adianta oferecer uma unidade sem saber qual é o perfil de renda. O que nós temos aqui é que a média salarial, certo, na nossa região é R$ 2.200. Com R$ 2.200, compra-se o quê do ponto de vista da habitação? Mas olha, secretário, o senhor responde e comenta no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista na Santa Cecília TV. Acompanhe aqui os jogos dos times da região. Neste domingo, Jabaquara e Taboão da Serra, no Estádio Espanha, a partir da 13h. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o secretário de Desenvolvimento Urbano, Nelson Gonçalves de Lima Júnior, e também o colega jornalista Rodolfo Amaral, consultor econômico, que deixou as considerações no bloco anterior, secretário. E resumindo, a renda média na região é de R$ 2.200, quer dizer, diante dos custos do financiamento, fica muito difícil, até mesmo para o trabalhador conseguir custear e financiar um imóvel, secretário. Se você tem uma equação bem montada em que uma parte dessa renda possa ser, que essa renda alcance um valor e que o saldo desse valor possa ser custeado a fundo perdido, para que se você fixe esse morador no imóvel, eu acho que é uma equação desejável. Agora, 2.200, em que pese parecer um salário pequeno, e é de fato pequeno, ele também permite um financiamento da ordem de R$ 700, como bem fez a conta o colega ali. 30%. E comprometer essa renda não é uma renda pequena. Se você pensar que tem aluguel social de 1/10 desse valor, sim, né, que é para você só firmar o compromisso daquela pessoa no sentido da valoração, do respeito ao imóvel que ele está recebendo, que ele está cuidando, que ele está sendo permitido com que ele more, né? Claro. Até para que se também faça um processo de conscientização. Você, em algumas situações dessas, você tem que ensinar o cara até a usar uma casa. É verdade. Né? O cara não sabe o que é um transformador, sim, não sabe o que é um disjuntor, muitas vezes não sabe nem como é que funciona um vaso sanitário. O que é um pecado. Isso mostra a omissão Claro. A ausência do Estado, enfim. E as nossas responsabilidades acabam sendo potencializadas. É verdade. Agora, só comentando uma coisa que o Rodolfo falou, esse BNH, que eu acho que é 62, né, 64, que eu lembro de ter planos de habitação muito semelhantes aos do Minha Casa Minha Vida, no que diz respeito à péssima qualidade, o programa tem que ser elogiado. Né? Você criar uma situação que ofereça moradia na escala em que tem sido oferecida, isso absolutamente eu tenho obrigação de elogiar. No entanto, o produto é um produto pífio, em termos de inserção urbana, de organização até das próprias casas. Por quê? Porque você não tem uma preocupação com a qualificação daquele produto. Você pega um grupo de arquitetos que entende um pouquinho disso, como nós temos discutido no Conselho de Arquitetos Urbanistas de São Paulo. Nós estamos ávidos para poder participar disso no sentido de qualificar. Você faz uma vistoria no imóvel desse, alguns têm até aquecimento solar, rios de água, que são elementos de uma modernidade em termos de edificação. Só que você vê a qualidade da construção, ela é ruim. É ruim por causa do construtor? Não, porque as exigências da Caixa são pequenas. Né? Os construtores têm atendido o padrão que a Caixa determina. Só que esse padrão é que é um padrão raso, talvez para poder produzir mais. Enfim, aí cabe uma outra discussão. Então, voltando a falar de Santos, que não cabe o Minha Casa Minha Vida, infelizmente, justamente por conta do preço da terra. Se você não procura uma equação em que haja, para essa população que tem um poder menor, que tem um pequeno subsídio, que tem um pequeno empurrão, vamos dizer, você realmente não mantém essa pessoa aí. Agora, você também não pode abrir mão do que ela pode contribuir. A Caixa tem que encontrar um equilíbrio. Uma das coisas que a gente discute muito com a Caixa, por exemplo, você tem algumas situações que envolvem a regulação fundiária, que não existe uma linha de financiamento específica. Então, o sujeito aluga o chão, que só tem duas cidades no país que tem essa prática, que eu tenho conhecimento pelo menos, que é Salvador e Santos. O sujeito aluga o chão, vai lá, faz a benfeitoria, faz a casinha dele, e a qualquer momento o proprietário pode pedir o solo. O que ele faz com a casa? Põe nas costas e leva embora? Não. Ele pede. Então, você tem que ter uma visão também de governo, né, uma visão do órgão financiador, de que existem produtos específicos. Isso é uma das coisas que a gente também vai trabalhar nessa operação. Bom, secretário, duas coisas. Eu falei do 64, e eu tenho certeza de 64, porque foi o Castelo Branco que criou. Tanto é que nós temos a homenagem aqui do BNH, o conjunto do BNH chama-se Humberto Castelo Branco. Certo? Mas o que eu queria questionar é o seguinte, além dessa opção do centro da cidade, eu sempre achei que a Zona Noroeste, a gente respeita até a época em que isso aconteceu, mas o desenho de ocupação que se deu para a Zona Noroeste na época, em função do solo dificultoso, porque era área de mangue e tal, foi o tipo de construção horizontal. Então, é predominantemente horizontal, numa região em que ocupa 28% do território e 33% da população.
E que a gente vê hoje uma outra configuração, você já vê as edificações verticalizadas. Não seria conveniente, e passa pela cabeça aí do pessoal da área de planejamento, desenhar um outro tipo de ocupação para a Zona Noroeste? Porque eu acho que aquele tipo de área poderia perfeitamente abrigar, certo, uma população, e já tem infraestrutura. O Santos Novos Tempos está exatamente corrigindo os problemas que existem lá estruturais. Quer dizer, me parece até mais racional do que o centro da cidade, porque que em pese a gente gostar do centro da cidade, nós temos os conflitos com os caminhões ali ainda, são sérios, a proximidade com o porto é um aborrecimento constante, agora mais do que nunca, porque não pense que o incêndio da Alemoa não desvalorizou imóveis em Santos, certo? Aqueles que ficavam olhando aqui para a cidade do petróleo, certo? Agora olham para a cidade do Caldeirão do Fogo, do incêndio. Como disse você num artigo que fez no Jornal Novo Caldeirão do Diabo. Caldeirão do Diabo. Então, eu acho que a gente tem que pensar, talvez repensar a Zona Noroeste, passa por vocês. Secretário. Isso já é fato no plano, né? Já está na nossa proposta uma nova leitura sobre a Zona Noroeste. E aí entra uma outra coisa importante que nós desejamos implementar. E a Zona Noroeste é um ótimo exemplo para isso. No começo do governo, nós falávamos com o prefeito a necessidade de criar novas centralidades. Você sair desse eixo Gonzaga-Centro, que é onde está a grande maioria dos postos de trabalho. Você pega ali da Ana Costa até Conselheiro Neves, você vê o mapa dos postos de trabalho, está tudo ali, né? Então, e todo mundo vem para cá. Até porque vai ter um túnel agora lá, né? Então, a ideia de criar novas centralidades é fomentar essas atividades no Morro, na Zona Noroeste e em outras regiões da cidade. Na Zona Noroeste começou a vir um pessoal de shopping, conversar, prospectar a área, tudo, até que o próprio pessoal daqui se organizou, comprou uma área e já criou uma outra leitura para o entorno dessa área. Já existe uma série de empresas querendo pegar essa carona no shopping. O shopping vai sair, já está praticamente em caminho. Olha, os empresários já até anunciaram aí nos veículos de comunicação, já tem projeto, está aprovado, ou está aprovando, não tenho certeza. E são pessoas sérias da nossa região, acho pouco provável que eles votem, até porque não é só esse, eles têm projetos para a região como um todo. E aí o entorno dessa região já começou a aumentar a verticalização e criar outros interesses econômicos, né, para grandes varejistas e tudo mais. Isso nós temos um olhar atento. Tanto é que em algumas áreas nós já prospectamos para que faça uma reserva para ZEIS, que é outro tipo de habitação, mas em outras se permite um potencial melhor de ocupação, justamente pensando na verticalização, porque essa atividade econômica já está se construindo. Então, isso também é uma equação interessante, porque a Zona Noroeste ela tinha uma leitura e que hoje já passa por uma transformação a partir do momento que se anunciou que vai ter um shopping. E que é desejável, uma nova centralidade naquela região. Tomara que tenha outros, não necessariamente shopping, mas outros empreendimentos que saiam desse eixo Gonzaga Centro. Transformando aquela realidade. Secretário, já estamos no limite do programa. Para encerrar, por que tanta resistência à outorga onerosa? Na verdade, a resistência à outorga, no entendimento de alguns construtores, é que você cria um imposto a mais. Não é bem assim. Porque a partir do momento que nós criamos a Comissão de Análise de Impactos de Vizinhança, ele já tem que obrigatoriamente passar o empreendimento pela Prefeitura e que vai pedir medidas mitigatórias. Vou te dar um exemplo bem prático, o empreendimento ali da Glicério, do empresário Leopoldo. Ele se compromete a fazer um ajuste na drenagem, oferecer semáforos inteligentes, fazer uma praça no térreo, pagou lá uma contrapartida social, um projeto de policlínica, mas ao mesmo tempo tudo isso que ele está fazendo dá retorno para o próprio empreendimento dele, então ele saiu satisfeito e é um percentual mínimo do empreendimento. Então o que seria demandado ao poder público ele mesmo vai fazer e também tem um benefício em retorno ao próprio empreendimento. Então ele saiu tranquilo e satisfeito. Ele viu que nós não somos vilões, não queremos penalizar ninguém, pelo contrário, estamos querendo apenas que esses empreendimentos tenham e nos ofereçam uma contrapartida daquilo que eles vão impactar a cidade. Nada mais justo. É uma outorga em benefícios para a população, para a comunidade.
comunidade. Com certeza. Basicamente é isso. Secretário, nós teríamos mais a conversar, o tema é realmente fascinante, mas também não vai faltar oportunidade de continuarmos a debater a lei de uso do solo, que continua aí sendo discutida na comunidade. Muito obrigado pela sua presença, secretário, mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço, Chico, é muito bom poder esclarecer e só queria finalizar dizendo que os empresários não são nossos inimigos, são nossos parceiros. Sim. É nesse sentido que nós estamos trabalhando firmemente junto com eles. Tá certo. E com esse esclarecimento, chegamos ao final. Muito obrigado ao secretário Nelson Gonçalves de Lima Júnior, secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santos. Muito obrigado ao colega jornalista Rodolfo Amaral mais uma vez. Obrigado, Rodolfo. Um grande abraço. Obrigado a Cris, obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.